Bom, estamos de volta. Que prazer ter você aí, que é uma mulher abençoada por Deus. Eu tenho certeza que você ligou aí para suas amigas, para elas estarem ligadinhas aí assistindo o programa hoje, com esse tema tão importante. Políticas públicas que fazem apologia à erotização infantil e à prostituição. Bom, eu estou aqui com uma mulher de Deus, abençoada, vitoriosa, uma guerreira, a pastora e doutora Damares Alves, que é assessora jurídica da Frente Parlamentar da Família. Que prazer ter você aqui, doutora e pastora Damares. O prazer é todo meu, pastora. Não sabe a alegria que é estar com a senhora. Uma pessoa que a gente ama tanto, que esse país ama tanto. É uma alegria muito grande estar aqui. Então nós vamos começar. Eu queria que você falasse um pouquinho o que você apurou sobre o incentivo de políticas públicas que influenciaram a erotização infantil. E que você pode passar para todas as pessoas que estão assistindo esse programa como alerta, para que elas possam também fazer uma prevenção e até alertar outras pessoas. Pastora, eu preciso explicar o meu trabalho. Eu sou assessora jurídica lá na Câmara e no Senado dos parlamentares evangélicos e católicos que compõem tanto a Frente Parlamentar Evangélica como a Frente Parlamentar da Família. E um dos papéis do parlamento, uma das funções do parlamento é fiscalizar as políticas públicas. Então, este é o meu papel, é acompanhar tudo que está sendo executado. Há quanto tempo você está fazendo isso? Eu já faço isso há quase 20 anos. Olha. Mas há 14 anos eu moro em Brasília e sou funcionária na Câmara, trabalho diretamente com os parlamentares, não só construindo legislações, acompanhando os projetos de lei que tramitam ali na Câmara e no Senado, como também acompanhando as políticas públicas. Porque há uma diferença. Nem tudo que está acontecendo no Brasil já é lei, mas acaba acontecendo em forma de políticas públicas. E quem as desenvolve? Os ministérios, as autarquias, as secretarias de educação, as secretarias estaduais de saúde e as secretarias municipais. Então, a nossa palavra aqui também é para aquela mulher que está lá no interior, bem longe, em um município muito pequeno, e você acha que essas coisas não estão acontecendo no seu município. Eu quero falar com as mães. Ou que não vai afetar o município dela também, não é verdade? Exato, eu quero falar com as mães, que muita coisa está acontecendo a nível de município, a nível de secretarias municipais. Então, neste meu trabalho de muitos anos, nós começamos a fiscalizar e a olhar e a ter o acesso ao material. E aí a gente se surpreendeu com o que está acontecendo, especialmente na educação. Eu vou falar de coisas relacionadas à educação. E esse trabalho já vem assim há muitos anos, mas nosso susto aconteceu a partir de 2002. Então, vamos deixar bem claro que isso não é a ação de um governo. É uma coisa que vem ao longo dos anos sendo introduzida nas escolas. E digo, pastora, que faz parte de uma teoria. Não é de um governo, é de uma teoria mundial de desconstrução da família, de desconstrução de valores. É essa teoria que está influenciando os nossos governantes. E aí, no trabalho de pesquisa, descobrimos alguns materiais e que eu estou tendo coragem de mostrar para a igreja. E quero te cumprimentar pela coragem também de estar mostrando para o teu público agora. Um alerta para a família. A gente sabe que como a família é importante e a escola, né? Sim. A família é a primeira agência socializadora e a escola é a segunda. Né? Então, como os pais têm que ter cuidado do que está acontecendo com seu filho na escola, o que está sendo levado, o que ele está aprendendo. E Deus está te usando para você estar ali, para você fazer esse alerta para muitas pessoas que não têm acesso e não estão sabendo o que está acontecendo, não é verdade? A modernidade nos obriga a julgar as crianças cada vez mais cedo nas escolas e por mais tempo, por o maior período possível. Porque as mães precisam trabalhar, os pais estão ausentes de casa. Então, o que aconteceu? O que a gente fez, pastora? Nós terceirizamos a educação de nossos filhos. Não quero dizer que eu sou contra a escola, que temos que levantar uma campanha nacional contra a escola, não. A escola é uma instituição séria, que precisa ser respeitada, só que tem muita coisa para ser resgatada. Verdade. Primeiro, vamos acompanhar o que acontece na escola. Segundo, a educação do teu filho, quem tem que cuidar primeiro é você. Não vamos terceirizar tudo. A base da educação é em casa. Ele Com tem que certeza. Ter. E às vezes muitos pais estão deixando isso para a escola, não é verdade? Com certeza. E deixam para a escola e não sabem o que acontece. Tá. E aqui vem meu primeiro alerta, pastora. Qual foi a última vez, pai e mãe, que você abriu a mochila da escola de seu filho? Qual foi a última vez que você verificou o livro didático que seu filho está estudando? Qual foi a última vez que você leu o caderno de seu filho?
Quando eu fiz esse alerta recentemente, num vídeo meu que estourou aí na internet, Verdade. os pais do Brasil começaram a abrir a mochila. Pastora, eu pensei que eu sabia de tudo. Os parlamentares evangélicos achavam que conheciam tudo, mas eu estou recebendo mensagens, muitas mensagens por dia. Os pais estão escaneando o caderno das suas filhas. Vou te contar só um exemplo. Um pai, no interior de São Paulo, a filha de 12 anos, tinha como tarefa de português, numa escola pública. Ela tinha que dar um selinho, um beijo, em 3 meninas e um beijo em 3 meninos e fazer uma redação de sua experiência. Aí o pai ficou enlouquecido com o que ele viu e ele não tinha noção. A partir da minha mensagem que ele viu, ele foi olhar e ficou muito preocupado. E exatamente o que está acontecendo nas escolas. Está havendo uma falta de bom senso nas políticas públicas educacionais no Brasil. E nós, como pais e como cidadãos, temos que estar lá, né? Sim. Observando e ver os nossos direitos, não é verdade? Sim. Porque você falou que tem muitos pais que não vão nem na reunião de pais, que a escola convoca para ir e muitos não vão, são omissos, né? Não vão. E aí a gente está chamando esse alerta. E eu queria mostrar algumas Então, vamos lá, imagens, começar a ver. Uma das cartilhas são as políticas públicas, né, que fazem apologia à erotização infantil. Eu me surpreendi, pode passar o slide? Eu me surpreendi com uma matéria que estava num site em que esse rapaz colocou que a matéria é de 2009, mas ele fala que em 2004 ele encontrou nas escolas, foi distribuído em escolas públicas, uma cartilha destinada a travesti. Ele estava falando de drogas, porque também, pastora, deixa eu só dar uma introdução. Há muitas cartilhas nas escolas falando sobre drogas para as crianças. Só que não está dizendo não use. Não está falando sobre prevenção. Não, tem uma cartilha que até diz o seguinte para a criança: ao usar o crack, passe protetor labial para os seus lábios não ressecarem. Tome bastante água. Está ensinando como a criança deve usar o crack. E a justificativa do Ministério da Saúde, da Educação é: a criança já está usando, temos que ensiná-la a usar certo. Contestamos isso é matéria para um outro programa. Eu gostaria muito de voltar para falar exatamente sobre políticas públicas para as drogas. Mas esse rapaz, quando estava falando de políticas públicas sobre drogas, ele cita aqui uma cartilha chamada Ser Travesti. E nós fomos atrás da cartilha. Eu queria mostrar a cartilha. Próximo slide, eu vou mostrar. Essa cartilha, pode passar o próximo slide. Essa cartilha foi feita para um público específico, que era os travestis, mas a linguagem da cartilha é horrível. Para o travesti, eu já questionava, porque o travesti merece respeito, dignidade, ele tem direito a políticas públicas sérias. Eu fui ler a cartilha. Pastor, eu me surpreendi com frases absurdas. Por exemplo, passa o próximo slide. Na página 9 dessa cartilha, diz o seguinte para o travesti, e que a criança teve acesso: na hora da dedada, use também a camisinha. Olha só. A ação será mais confortável e não há risco da sua unha causar feridas no ânus do seu parceiro. Uma linguagem horrível, até chula, o travesti, né? porca, chula, e a criança teve acesso a essa informação. Aí fomos perguntar para o Ministério por que essa cartilha está na escola. Sabe o que disseram? E que idade essas crianças tiveram acesso? Essa cartilha especial que eu peguei, 10 a 13 anos. 10 a 13 anos. Né? Eu quero mostrar um outro material para a senhora. Essa cartilha, olha a imagem como é forte. Esse slide faz parte de uma cartilha que foi feita com financiamento público para o programa de redução de danos, feito pelo Ministério da Saúde e da Educação. Na hora da droga, é horror, fala um monte de bobagem. Mas na hora da doença sexualmente transmissível, mostra essas 3 gravuras. Vejam só, pais, você está em casa preservando sua criança para não ter acesso à pornografia. Aí um material desse chega na escola, em que a professora tem que mostrar que existe sexo anal, sexo entre homem e mulher e sexo entre mulher e mulher. Eu acho agressivo isso. E nós não podemos aceitar. É uma afronta. É uma afronta. Eu até queria tirar essa imagem daí, porque ela é muito feia. Vamos tirar essa imagem. É uma afronta. A minha filha teve acesso a esse material.
A minha filha, eu tenho uma filha indígena, eu sou mãe adotiva, e na escola dela esse material estava presente. E ficou por muito tempo nas escolas, até que os parlamentares tiveram acesso e entraram com uma ação no Ministério Público para retirar das escolas. Mas são muitos. Eu quero mostrar um outro exemplo aqui. Essa cartilha, inclusive, quem estiver nos assistindo, vejam o link. Você pode entrar nesse link lá no Ministério da Saúde, que é o Programa contra a AIDS, e ela ainda está disponível. Então, eu queria que passasse essa cartilha. Pode passar o slide? Ela vem com essa capa, Caderno das Coisas Importantes, e está lá escrito confidencial. Primeiro grande erro dessa cartilha, confidencial. A mãe não pode ver. Então, o aluno recebe e não pode mostrar para o pai e para a mãe. Esse é o primeiro princípio que eles quebram. Como é que eu vou ter segredo com a minha filha de 10 anos? Alguns especialistas dizem que essa cartilha foi feita para 13 anos. Mesmo assim, eu questiono, não há diferença entre 10 e 13 anos. Pode passar. Nessa cartilha, ensina, pastora, sobre masturbação feminina. Inclusive, coloca ali que os dedinhos têm que estar limpos, a mão limpa e, de preferência, a menina relaxada para experimentar a masturbação feminina. Será que precisamos ensinar isso para crianças de 10, 13 anos no Brasil? Será que não está faltando bom senso nos gestores de educação deste país? E essa cartilha rodou o Brasil inteiro. Inclusive essa eu peguei aqui no estado do Rio de Janeiro. Na mesma cartilha fala sobre ficadas. Volta lá. E a criança tinha que colocar ali, descrever suas espetaculares ficadas. Aí o menino evangélico, o menino cristão não está ficando, não preenche, na escola estão rindo dele porque ele não ficou. Vão debochar dele, é verdade. A mesma você não fez esse exercício, você não preencheu, não ficou com ninguém? Não, essa cartilha, por isso que a mãe não tinha que ver, porque a mãe não podia ver com quem a filha ficou, e com quem e quando. Então, assim, é uma quebra de confiança entre a filha e a mãe, pode passar, mas essa cartilha, entre os absurdos todos, traz aqui que na vagina da mulher tem um ponto G. Essa grande lenda que se fala que há um lugar na mulher que ela sente mais prazer, a cartilha está dizendo isso para a criança. Pastora, e o que aconteceu? Claro, tudo tem um efeito. Meninas de 10 anos estavam introduzindo o dedo na vagina. Começaram a se tocar, né? Para se tocar, procurando tal do ponto G. Nós questionamos o conteúdo. Essa cartilha, por exemplo, fala de filmes. E o filme que recomenda para a criança é aquele famoso filme A Gaiola das Loucas. Será que nós não temos um outro filme para recomendar? O cinema internacional tem filmes de valores. Que articulação demoníaca a gente vê, não é verdade? Filme recomendado, Gaiola das Loucas. Ponto G, masturbação feminina. Nós questionamos esse material também. Eu quero mostrar para as mães um outro material, pode passar. Inclusive, essa eu mostro a capa, porque as pessoas têm dúvida. Quem fez? Está lá, o governo brasileiro, Ministério da Educação, Ministério da Saúde. Saúde e prevenção nas escolas. Olha o nome do programa. Olha o nome do programa. Saúde e prevenção nas escolas. Aí, quando eu falo de saúde e prevenção, eu quero lembrar de uma outra ação, que é a distribuição de camisinhas na escola. Escolas de Santa Catarina já tem um experimento de uma máquina para distribuir camisinhas. E sabe quantas, pastora? Chegaram à conclusão que serão 8 camisinhas por meninos a partir de 12 anos, meninos e meninas. Aonde eles estão com a cabeça que as nossas crianças de 12 anos têm 2 relações sexuais por semana para distribuir 2 por semana? E aí eu faço um alerta, desperdício de dinheiro público. Com porque certeza. A criança pega a camisinha, sabe o que ela vai fazer? Fazer balão, vai brincar, vai jogar fora. Então também nós temos que estar atento ao desperdício de verbas públicas com políticas inadequadas. Eu quero mostrar um outro material rapidinho. Esse livro, pastora, a história é simplesmente ridícula. Com todo respeito ao autor, talvez o autor não pensou no que estava escrevendo, mas as escolas deveriam ter um critério para adotar essa literatura. Se chama Os Três Chapeuzinhos Vermelhos. O que diz essa história? O Papai Noel se apaixonou pela Chapeuzinho Vermelho. E os dois ficaram, casaram, e ela engravidou e teve um filhinho, que é o Saci Pererê. Pastora, olha o absurdo da história. Que idade tem o Papai Noel? Este livro estava sendo usado em escolas privadas em Brasília. Então, assim, olha, não é só escola pública. Atenção, pai e mãe que pensam que seu filho está numa escola particular, está livre de tudo isso. Não está. As escolas públicas, privadas também estão adotando material inadequado. Este material a gente questiona porque a história...
é um velho de barbas brancas, né? O Papai Noel é um senhor de idade. E a Chapeuzinho, ela é uma menina, que eu creio que deve ter entre 6 e 8 anos, porque ela é tão ingênua que o lobo mau a engana. Aí a história diz que o Papai Noel ficou com a Chapeuzinho Vermelho. O que está por trás disso? Uma apologia à pedofilia, de que é legal ficar com criança, que um velho pode ficar com uma menina. Então a gente questiona a falta de bom senso. São mensagens subliminares que vão sendo passadas, não é verdade? E a pessoa tem que vão sendo absorvidas pela criança. Esses dias eu tive acesso a um livrinho, um livrinho de capa dura, para crianças de 2, 3 anos, também escolas privadas. E esse livrinho tinha um buraquinho que a professora enfiava o dedo atrás do menininho e tinha um buraquinho na menininha. Então a professora fecha o livro e o dedinho da professora entra no dedinho da menina para mostrar como que é uma relação sexual. Eu acho, pais e mães brasileiros, é você que decide a hora de falar sobre isso com o teu filho. É você que vai falar na sua linguagem e no cada momento fase certo. da criança ela vai ter uma curiosidade e aos poucos você Sim. vai falando. Não se pode chegar de maneira bruta e querer ensinar. Exato. Aí as escolas brasileiras acham que elas têm o direito de dominar o conteúdo e de dizer da forma que querem. E o que eu trago no alerta é quem decide o que o meu filho vai ler sou eu, mãe. Verdade. É você, pai. E você pode questionar isso. E o pai, você pode dizer para ele que ele pode ir na escola e autorizar que o seu filho não vai ler. A escola é obrigada a dar outro livro, não é verdade? Exatamente. Porque às vezes os pais nem sabem que pode fazer isso. Exato. Então, os pais brasileiros, vamos começar a ver o que está acontecendo. E vou dizer uma coisa, isso não é patrimônio só de evangélico, não, pastora. Ah, vocês são evangélicos, estão fazendo uma guerra religiosa. Não. Eu estou falando de valores familiares. Verdade. É patrimônio da família brasileira. Quer ver uma coisa? Mostre uma cartilha dessa para um pai ateu. Ele vai ficar tão indignado como um pai evangélico, um pai católico. Verdade. Então, nós estamos falando de valores de família. Então, o que eu quero dizer para os pais? Vocês têm o direito e não precisam ter medo de questionar o material que está sendo dado aos seus filhos, o material que está sendo levado para a escola. E aí eu quero uma palavra especial para os professores, tá, pastora? Verdade. O professor que está nos ouvindo, o material que chega em sala de aula, ele não é impositivo, ele é sugestivo. Então, o professor tem autonomia em sala de aula. A tua sala de aula é o teu território. Então, você não é obrigada a usar o material que é enviado. Você é criativo, você pode abordar esse conteúdo sem usar essas gravuras que eu estou mostrando, que não é imposição. Na tua sala de aula, professor cristão que está me ouvindo, ou o professor que não é cristão, mas que tem bom senso. Tem bom senso, Diga o seguinte, no meu território mando eu. Não vou aceitar essa porcaria, não vou fazer parte desse projeto de erotização infantil no Brasil. Eu queria mostrar a próxima imagem. Nós temos essa gravura. Essa gravura, ela é repugnante. É uma gravura que o nome dela é um desenho chamado Fazendeiro Solitário. Imagine, pastora, o fazendeiro não tem uma esposa, olha bem o desenho do fazendeiro, olha o tamanho do órgão sexual dele e olha como estão as galinhas. Ele tem relações sexuais com as galinhas. Quando eu vi essa foto, em mim causou repulsa. Algumas pessoas olham e dão risada. Mas eu tenho um motivo para ter recebido isso como repulsa. Eu sou sobrevivente da pedofilia. Eu passei pelo abuso sexual na infância. Eu sei exatamente como o abuso sexual... O que marca, o que dói. Quando eu vi essa foto me deixou muito indignada. Eu não acho que uma criança, e estava numa sala de aula, quinta série. Imagina, quinta série, 10, 11 anos. As crianças de quinta série, e nós temos a prova que estava, já tem até uma matéria que circulou muito no Brasil, numa escola em Curitiba. Mas eu já soube de outros pais do Brasil, que depois que viram a imagem, identificaram nas escolas em outros estados. Então, veja só, acha que a criança precisa aprender que existe sexo entre homem e animais? Eu preciso antecipar isso. Se um dia a criança descobrir, vamos conversar, mas por que eu tenho que dizer isso? Já porque vou aguçar essa curiosidade na criança. Porque eu vou fazer essa apologia a isso. Então, eu creio, pastora, que o que está faltando é bom senso. E os gestores de educação no Brasil vão ter que rever valores. E eu fico muito feliz que a senhora tenha coragem de, no seu programa, a senhora vai correr risco porque vão lhe criticar, que não podia ter mostrado essas imagens, porque é forte, mas olha, vocês não têm ideia o que as crianças estão vendo em sala de aula. Com certeza.
Deixa eu falar de uma cartilha que foi distribuída no município de Porto Velho, em Rondônia. Aí eu quero falar para todo mundo, olha, isso não está só no MEC. As secretarias estaduais, as secretarias municipais também têm direito e devem produzir material didático. Em Porto Velho, foi distribuída uma cartilha em que a menina ganhava a cartilha e um espelhinho. E falava sobre masturbação feminina. E o espelhinho era para ela olhar a vagina, ela se conhecer e reconhecer onde era o clítoris para poder manipular e sentir prazer. Meu Deus, as escolas brasileiras estão sucateadas, pastora. Eu fico impressionada que nós não temos um bom salário para o professor. Nós temos que lutar por educação de qualidade. O professor merece. E às vezes a falta de tanto material dentro da escola, mas para essas coisas... Tem dinheiro. Tem dinheiro. Aparece. Você vê como aparece. Inclusive, esse grupo em Porto Velho que fez é um grupo ligado ao movimento homossexual. E aqui vem uma preocupação minha, porque eu estou mostrando material que diz respeito tanto ao hétero como ao homossexual. Mas nós temos o programa nas escolas de Escola Sem Homofobia. E quem está desenvolvendo esse programa nas escolas? Quem é no seu município que ganhou a licitação para fazer um projeto contra a homofobia na escola? Aqui no Rio de Janeiro, pastora, aqui na Baixada Fluminense, nós descobrimos um material que estava numa escola de 13 anos, em que a gravura, nenhuma página da cartilha a senhora teria coragem de mostrar em seu programa. Muito mais forte que essas. A primeira foto era uma relação sexual de 4 homens. Era um homem em cima do outro. Crianças de 13 anos. E aí você vai lendo a cartilha, diz lá que o sexo grupal, todo mundo tem direito a sexo grupal. E que pode se fazer sexo com quem você quiser, a hora que quiser, na hora que quiser e como quiser, inclusive sem preservativo. A cartilha era absurda. E agora, não faz 10 anos não. Tem menos de 1 ano que isso aconteceu aqui na Baixada Fluminense. Então, olha, lá no seu município... Houve até uma reportagem no programa, uma não foi? reportagem. De pais falando sobre isso, achando uma coisa terrível, horrorosa na rua. Houve uma entrevista. Mostraram na rua, as pessoas ficavam indignadas. Sim. Mas aonde veio esse material? Quando dizia para as pessoas, estavam numa escola, as pessoas ficavam indignadas. Então, assim, o que eu quero dizer... Quem são os grupos que vão desenvolver o programa? Eu acho que nós temos que falar sobre a discriminação de homossexuais nas escolas. Ninguém pode ser discriminado. Mas quem são os grupos que estão ganhando as concorrências para fazer isso nas escolas? Vamos estar atentos. Eles estão prontos, eles têm educadores de qualidade, eles têm bom senso em produzir o material. Fica aqui o nosso alerta, pastora. Você que é mãe aí, que é pai, que está assistindo o programa, você que é tia, você que tem, né, acesso a crianças, alerte os pais dessas crianças, estejam atentos, como você falou. Todo dia, quando a criança chegar da escola, olha o material, olha a mochila, veja o que ela está fazendo. Exatamente. Né? A apologia à erotização infantil, ela chega a fazer parte, pastora, da cultura brasileira. Eu tenho muita preocupação que tem gente que fala, mas isso infelizmente, é cultura. Isso é cultura. Falam que é cultura. Com base nisso, está se propondo no Brasil agora a legalização da pedofilia. E eu queria também falar sobre isso aqui nesse programa. A gente não pode sair daqui sem falar isso. Pastora Damária, a senhora está exagerando. Vão legalizar a pedofilia no Brasil? Infelizmente, nós estamos caminhando para isso. Pastora, nós temos um projeto de lei, mas antes deixa eu falar desses grupos aqui, que não é brasileiro, e eu falo já do projeto de lei. Nós temos que ter cuidado, pastora, com as instituições que surgem, que defende a pedofilia. A senhora sabia que na Holanda tem um partido que defende abertamente a pedofilia? Assim como no Brasil nós temos um partido que no seu estatuto está falando sobre a descriminalização das drogas, lá na Holanda tem um partido que fala que tem de descriminalizar a pedofilia. Na Alemanha, já existe, até uma cartilha foi feita pelo governo da Alemanha, ensinando os pais a massagear os bebês sexualmente, para despertar. E qual é o argumento? Quanto mais cedo estimular a criança, ela vai ser um adulto mais poderoso na cama. Mentira! A senhora é psicóloga, a senhora sabe que isso é mentira. Aí tem esse grupo americano que se chama Associação Norte-Americana pelo Amor entre Homens e Meninos. Acessem o site desse grupo. Eles têm um slogan, está ali escrito em inglês, que é mais ou menos o seguinte: não há brinquedo mais prazeroso que o menino apertadinho.
Absurdo, pastora. E esse grupo existe. E eles estão espalhando pelo mundo todo que a pedofilia faz bem para a criança. Inclusive, nós temos, eu não sei se esse filósofo brasileiro faz parte da NAMBLA, mas nós temos um filósofo brasileiro que publicou um artigo há 2 anos atrás. Sabe o que esse filósofo disse? Que o sexo com criança, desde que feito com carinho, não faz mal para a criança. Deixa eu dizer uma coisa, ele não foi abusado na infância. Ele não sabe o que é o sexo na infância. Então, a NAMBLA, pastora, aquele grupo NAMBLA, tem uma declaração universal que eu quero, assim, como pastora, agora eu quero falar com autoridade, porque além de jurista, eu sou pastora, com a autoridade espiritual que Deus me dá. Um ativista fez a seguinte declaração universal: tremam, padres, pais, seus héteros porcos, porque nós sodomizaremos todos os seus filhos. Está repreendido, pastora, em nome de Jesus, ninguém vai sodomizar as crianças brasileiras. Crianças Ele lançou sobre as crianças do mundo todo uma maldição. E nós temos que nos levantar. E nós, como igreja, como pais, né, temos que nos levantar. Ninguém vai sair por aí. E você está falando uma coisa, e é um alerta, sabe? Você está falando aqui sobre essa área, que até na igreja a gente vê pais que deixam os filhos até na igreja soltos dentro da igreja, você sabia? Me deu vontade de falar isso aqui para você que é mãe, você que é pai. E leva seu filho para a igreja e você entra para o templo e deixa o filho lá fora. Crianças de 6, 7, 8 anos, sabe? Então, tá um alerta. Você tem que cuidar do teu filho, saber com quem ele anda, onde ele está dormindo, a casa de quem. Exatamente. Né? A gente não tem que dar um alerta sobre isso, porque eu vejo hoje muitos pais descansados nesse sentido. Às vezes até deixa a coleguinha, a filhinha dormir na casa da coleguinha. E aí, pai, tu sabe quem é o irmão mais velho da coleguinha, tu sabe quem é o tio da coleguinha, o porteiro do prédio da coleguinha. Pastora, nós temos... Porque a gente atende tantas pessoas, né, que foram abusadas por alguém próximo da família, na casa onde ela estava, na própria igreja. Eu acompanhei, pastora, a CPI da pedofilia, o senador Magno Malta fez um extraordinário trabalho no Brasil. Nós temos uma imagem na CPI da pedofilia de um médico pediatra abusando de uma menina de 29 dias. Um médico brasileiro. Meu Deus. A cena é muito forte. A mãe entrega a bebê para o médico, aí ele manda ela ficar na antessala preenchendo um formulário enorme. Ela vai gastar um tempo na antessala. Ele entra no consultório sozinho com a nenê, aí ele liga a câmera, ele é cínico, ele dá tchau para a câmera, sorri, e aí o que ele faz? Abre a fraldinha da bebê, abre a vagina da bebê, introduz a língua na nenê com 29 dias. Essa é a nação que nós temos. Sim, e aí, pastora, está na hora da gente se levantar em defesa das crianças. Orar, agir, tá alerta, atento, né? Mas não só políticas públicas, eu queria chamar a atenção da música brasileira, a literatura brasileira. Nós temos uma música brasileira, pastora, chamada E Por Que Não?, de uma banda de rock chamada Bidê Obaldi. Em 2004, essa música foi motivo de ação do Ministério Público e também de ONGs que protegem crianças e deputados evangélicos. Essa música está na internet, os CDs não vendem mais, mas ela está na internet, eles disponibilizam o clipe e a música. A música diz o seguinte: estou cantando para minha menina para ver se consigo ela entrar na minha. E por que não? Seu nome fui eu quem deu. Teu sangue é igual ao meu, te conheço desde que nasceu. E por que não? É um pai dizendo, teu sangue é igual ao meu, eu te conheço, eu te dei um nome, eu quero ficar com você. E na segunda estrofe da música fala assim: eu vejo ela com as suas pernas fininhas, com as suas coleguinhas da escolinha. Escolinha é primeira infância. Coleguinha é primeira infância. A música é literalmente uma apologia ao incesto com criança e a pedofilia. E aí a gente tem que dizer para os pais, olha, não dá mais, nós temos que reagir. Ouviu uma música dessa, procure o pastor da tua igreja, procure o promotor da tua cidade, procure um professor que você confie, denuncie. Essas músicas sendo cantadas, gente, no mundo espiritual, elas têm uma força. Com certeza, a gente Eles sabe estão declarando que o pai pode ficar com a filha. Estão abrindo portas. Então, cuidado com a literatura brasileira, a música brasileira, as festinhas infantis. Temos imagens muito fortes do que está acontecendo nas festinhas. Tem uma imagem de uma festinha numa escolinha, todos os meninos tinham que pegar as meninas por trás.
o casal mais sensual, 7, 8, 9 anos, ia ganhar um concurso. Aí entra o menininho, a imagem é muito forte, entra o menininho sozinho, porque ele não conseguiu pegar nenhuma menina. Aí a professora fica de 4 para o menininho ficar atrás da professora para ele não ficar sem par. Não dá! Gente, tem alguma coisa de muito estranho acontecendo com essa nação e nós, como pais, temos que nos levantar. E como igreja, né? E como igreja. Primeiro em amor, sem guerra. Vamos conversar com os professores, vamos acolher os professores e vamos levar para eles boas propostas. Com certeza. Bom, a gente vai dar uma paradinha aqui, nós vamos chamar o Nani aí com um louvor especial e daqui a pouco a gente volta. Não é tão fácil olhar e ver tudo aquilo que era honra em ruínas se tornou. Meu muro se desfez, quero a restauração. Dá-me a ousadia que deste a Neemias de reconstruir o que em ruína está. Quero restaurar meus muros, restaura minha casa, restaura minha família, restaura a comunhão que se perdeu, restaura o sentimento, restaura minha história, restaura a minha vida. Faz em mim o teu querer. Bom, você acabou de assistir aí o Nani Azevedo cantando esse louvor maravilhoso. Restaura a minha casa, restaura a minha família e que essa seja realmente a nossa oração diária. Que nós temos que orar, mas nós temos que também buscar os nossos direitos, né? Isso. E intercedermos por pessoas que estão lá no Congresso, né? Atento a essas leis que querem ser legalizadas no Brasil, não é verdade? Exatamente. E eu queria que você falasse um pouquinho dessas leis que estão sendo também criadas para legalizar a pedofilia e que projeto de lei são esses? Deixa eu falar uma coisa. Hoje nós temos uma relação, nós temos um grupo de assessores que trabalham com os deputados. A nossa lista hoje tem 869 propostas que afetam a vida, a família e a igreja. Quantas? 800? Olha, preste atenção, 869 Isso, propostas que afetam a vida, a família e a igreja. A vida, como nós temos que orar e agir, não é verdade? E temos que trabalhar muito, dia e noite. Deixa eu dizer, são projetos de lei, propostas à Constituição, requerimentos, normas, portarias. Então é um número muito grande. Então a gente trabalha muito ali e eu louvo a Deus por esses parlamentares que estão lá. Eu vou até fazer um alerta aqui para você que está assistindo o programa, para você interceder por essas pessoas que estão ali, não é verdade? Exatamente. Estão ali vendo essas leis e que eles possam se orientar, que eles possam estar ali atentos, na verdade, exatamente. Porque às vezes, né, como você falou, você aproveita de não ter ali alguém que esteja tão atento e passa, né? Satanás exatamente. sabe, ele tá atento a tudo. Exatamente. Né? Mas tem uma que eu destaco que tem sido o nosso grande desafio. É a reforma do Código Penal. O Código Penal brasileiro é de 1940. Então, nós estamos vivendo um momento de ter que reformar. E aí o Senado Federal tomou a iniciativa. Mas como ele ia tocar em temas polêmicos, nenhum senador teve coragem de escrever o projeto de lei. O que eles fizeram? Estrategicamente, chamaram alguns juristas para escrever a proposta. Então, 16 juristas escreveram a proposta da reforma do Código Penal. Quando nós lemos, pastora, nós não acreditávamos que aquilo estava acontecendo com o Brasil. E não achávamos que o Senado ia receber aquela proposta como sendo a proposta real. E eles, em 6 meses, escreveram um absurdo. É o projeto de lei do Senado 236/2012. PLS 236/2012. Quem quiser pode baixar na internet e ler. Nesse projeto de lei, tem tantos absurdos, mas eu vou falar apenas de 2, que é o tema do nosso programa aqui hoje. No artigo 186, 187, 188 e 189 do projeto de lei, está dizendo que vai se liberar no Brasil o sexo para crianças com 12 anos. Deixa eu explicar.
Não vai ser mais criminalizado. Não, hoje no 12 anos Brasil, não tem... hoje no Brasil, a idade para se estabelecer o estupro de vulnerável, 14 anos. Quem tiver relação sexual com uma criança, um menino ou uma menina, com menos de 14 anos, mesmo que seja namorada, e tem o consentimento, essa pessoa pode responder criminalmente por estupro de vulnerável, porque a lei entende que eles não têm noção e não estão prontos para liberar o sexo. Mas o que acontece? Esses juristas apresentaram a proposta e o Senado aceitou de que a criança brasileira quer sexo, está pronta e vamos diminuir de 14 para 12 anos. Pastor, isso é um absurdo. Mas aí está escrito no texto 12 anos. Mas já há nos bastidores gente falando para diminuir para 10 anos. Vocês acham que isso não vai acontecer no Brasil? Veja só. Há 16 anos atrás a gente falava que nós viveríamos uma ditadura gay no Brasil, ninguém acreditava. Há 5 anos eu estava dizendo que iam escrever 12 anos e me diziam assim, a senhora está louca, pastora? Nenhum senador vai assinar isso. Já está escrito, é projeto de lei, 12 anos. E agora já se falam em 10. Ninguém ainda apresentou uma emenda. Ainda está 12. Mas mesmo que seja 12, pastora, deixa eu perguntar para os pais brasileiros. Você acha que uma menina de 12 anos está com o corpo formado para ser possuída por um homem de 1,80 m? De jeito nenhum. Pastora, vamos esquecer a questão religiosa, a questão moral. Verdade. Vamos falar biologicamente. Logicamente, A menina de 12 anos, você que é mãe de uma criança de 12 anos, ela está pronta. Mas eu quero falar do menino. Porque quando a gente fala de liberação do sexo, a gente pensa no homem com a menina. Mas deixa eu falar do menino. O menino de 12 anos, ele já ejacula. Ele pode engravidar. Ele pode engravidar uma pessoa mais velha. Ele está pronto para relação sexual com 12 anos? Pastora, ninguém está pensando nisso. Outra coisa, o menino sendo liberado para o sexo, ele vai fazer sexo com homem e com mulher. Isso acontece no Brasil? Um menino de 12 anos tem o canal do ânus pronto para ser possuído por um homem adulto? Falta bom senso, pastora. Então nós estamos dizendo lá que a pedofilia vai ser legalizada no Brasil. E vou dizer uma coisa para a senhora. Quando esse projeto chegou no Senado, as pessoas não ficam sabendo o que acontece nos bastidores. Chegou no Senado em julho de 2012, às vésperas do recesso parlamentar do meio de ano. Nós não achávamos que aquilo ia caminhar. De repente, houve um rumor de que isso tudo seria aprovado até dezembro de 2012. E sabe qual era o argumento, pastora? Vamos aprovar porque o presidente Sarney vai deixar de ser presidente do Senado e seria bom a gente reformar o Código Penal para acabar com o crime no Brasil. É mentira. Não é criando mais leis que a gente acaba com o crime no Brasil. O crime no Brasil a gente tem que dar mais escola, educação, saúde, trabalho, creche, trabalho. É assim que a gente acaba com o crime no Brasil. Não é só escrevendo leis penais. Aí eles queriam aprovar tudo isso até dezembro de 2012, pastora, para que o Sarney deixasse de ser o presidente do Senado, entrar para a história como o homem que reformou o Código Penal. Pastora, nós vamos conversar com o presidente Sarney. Aí a Frente Parlamentar Evangélica teve reunido com o presidente Sarney e disse, olha, nós não aceitamos isso. Vocês têm que discutir isso melhor, tem que discutir com a população. Eu pergunto, pastora, as mães foram ouvidas? Os pais foram ouvidos sobre essa proposta absurda? Aí, não, e eles também não ouvem crianças que foram abusadas nessa idade, que eles não sabem as sequelas que ficam numa criança, né? E aí, pastora, o presidente Sarney entendeu que isso era muito sério e aí, não, vamos discutir mais com a sociedade, se a sociedade quer isso mesmo. Mas, pastora, vamos aqui abrir o jogo? Vamos falar a verdade? Por que será que queriam aprovar essa legalização do sexo de 12 anos no Brasil até dezembro de 2012? Porque 2013 seria a Copa das Confederações, pastora. Nós não somos idiotas. Esse povo pensa que a igreja evangélica é um monte de gente sem cultura. Peraí, se isso fosse aprovado em dezembro de 2012, nós estaríamos liberando o sexo no Brasil legal. Com meninas de 12 anos e esse monte de turista que vieram. E um turismo que já existe hoje aqui. Você vai no Nordeste, você vê meninas novinhas com turistas lá na beira. Mas ainda é ilegal, ele pode ser preso. Pode ser preso. Mas se a gente liberasse, os turistas que viriam para a Copa iam ter crianças à disposição e de forma legal. Pais e mães brasileiros, chega!
nós vamos ter que dizer, olha, nós não somos bobos, eu sei que vocês estão querendo erotização e prostituir as nossas crianças. Pastora, isso é muito sério e eu tenho que te agradecer muito por estar me dando essa chance de esclarecer isso para o povo brasileiro. E precisa. E o que acontece, pastora, às vésperas da Copa das Confederações, da Copa do Mundo e das Olimpíadas, querem liberar o sexo com 12 anos? Não vamos deixar. Olha, isso até pode passar, porque do Congresso Nacional a gente não sabe o que espera. Mas se passar, vai ser com resistência nossa. Com certeza. E aí as mulheres vitoriosas, que assistem esse programa, em oração nos ajudando, mas também protestando se for preciso, pastora. Com certeza. Se Vamos for falar preciso. agora sobre a prostituição. Vamos lá. Esse mesmo projeto de lei que quer legalizar a pedofilia, pode passar o próximo slide, no artigo 189, quer permitir casas de prostituição no Brasil. Eles vão legalizar todas as casas de prostituição no Brasil. E aí o que acontece? Em qualquer esquina vai poder se abrir uma casa de prostituição, porque vai ser legal. Hoje as casas de prostituições, elas são ilegais. O exercício daquela função de ser cafetão, ela é ilegal. Quem seriam legalizados seriam os cafetões. E quem ia ganhar com isso, pastora? Só os cafetões. A senhora acha que as prostitutas... E como está ali, vai facilitar o tráfico de mulheres, que é o que a gente vê que está rendendo hoje, né? Sim. Uma das coisas hoje que a gente sabe é drogas, Sim. armas e o tráfico de mulheres. Sim, pastora... São as 3 maiores fontes de renda do mundo hoje que a gente ouve falar. Com certeza, é um ilícito. Drogas, armas e tráfico de mulheres. E quantas brasileiras estão indo, né? Exatamente. Nós temos, assim, um estudo científico recentemente divulgado, a África do Sul, depois da Copa. O que ficou de mulher traficada, que foi levada para se prostituir, e eles não sabem o que fazer com essas mulheres lá. E a senhora acha que isso não vai acontecer no Brasil? Pastora, nós somos... Aí fala assim, mas tem países que já legalizou a prostituição. Peraí. Olha os países que legalizaram a prostituição, olha o tamanho do país. Olha as fronteiras que ele tem. Agora, veja o tamanho do Brasil. Pastora, a gente faz fronteira com vários países e nós não temos a nossa fronteira coberta, protegida. O que vai acontecer? Mulheres serão traficadas para este país para se prostituírem. Ou vocês acham que vão usar só as mulheres brasileiras? E um detalhe, pastora, olha a coincidência. Isso é mais sério ainda. Legaliza-se a pedofilia. Permite o sexo com 12 anos. Se o sexo com 12 anos está permitido, o que vai acontecer? Meninas de 12 anos vão para a casa de prostituição. Com certeza. Porque se pode ter relações com menina de 12 anos, por que não prostituta com 12 anos? Pastora, uma porta abre a outra. O que a Bíblia diz, um abismo puxa outro abismo. Estamos diante de grandes abismos, que é a legalização da pedofilia e da prostituição. E interessante que quando você conversam com mulheres que foram prostitutas, né? E até algumas que se prostituem, elas falam, elas foram abusadas novinhas. Sim. E elas não viam sentido na vida para outra coisa. Eu só sei ganhar a vida com o meu corpo. Pastora... Então, o que vai se abrir é que vai aumentar mesmo. Quando a gente passa na rua, que a gente vê uma adolescente se prostituindo, deixa eu dizer uma coisa, ela percorreu um grande caminho para chegar lá. Nenhuma menina acorda de manhã princesa e de noite vai ser prostituta. Ela foi levada, ela percorreu um caminho. E outra uma vida sofrida quando você vê. Pastora, existe prostituta feliz? Desculpa. De jeito nenhum. E aí, a questão da prostituição já é uma realidade no Brasil, por quê? Deixa eu mostrar uma coisa para a senhora. Pode passar o próximo slide. Em 2009, a senhora lembra que a Igreja Assembleia de Deus bateu muito na questão do PNDH 3. A senhora lembra disso? Programa Nacional de Direitos Humanos 3. Esse Programa Nacional, na Diretriz 7, Diretriz 9, e esse programa está em plena execução. Dizer uma coisa para o Brasil. O Programa Nacional de Direitos Humanos é decreto presidencial. Ele está em execução. Houve umas modificações em 2010, ele foi escrito pelo presidente Lula e retificado pela presidente Dilma. Então, ele está em plena execução. E lá na diretriz 7 e 9 fala sobre a prostituição. Na diretriz 7 fala de legalizar. Então, quer dizer, não é uma coisa solta. Em 2009, mas em 2003 já tinha um projeto na Câmara para legalizar a prostituição. Derrubamos. Em 2009, o governo federal, o presidente da República, fala sobre garantir os direitos trabalhistas. E aí a diretriz 9 fala de campanhas educativas. Pastora, a senhora consegue imaginar? Eu não consegui imaginar como seriam as campanhas para desconstruir os estereótipos relativos às profissionais do sexo. Eu ficava assim, como será essa campanha?
como vai ser um cartaz? Aí, pastora, há 3 semanas atrás me deram de presente a campanha. Deixa eu mostrar para o Brasil a campanha que foi feita pelo Ministério da Saúde. Olha. Essa campanha não foi outdoor, não foi cartilhas, foi só nas redes sociais. Então, assim, olha aquela primeira gravura. Eu sou feliz sendo prostituta. Por engano. Pura mentira. Nós que somos pastora, que trabalhamos com pessoas, prostitutas, que trabalhamos com mulheres que vêm dessa área. não existe prostituta feliz. Pastora, elas têm quer dar dignidade, nós vamos dar dignidade para a prostituta. Mentira. Quer dar dignidade para a mulher prostituta? Dê escola para os filhos, dê trabalho, dê faculdade. Por que vocês não gastam dinheiro? O governo não gasta dinheiro fazendo faculdade para essas mulheres. Escola para essas mulheres. Olha lá o cartaz. Então, há 3 semanas atrás, essa campanha rodou na internet. Aí o ministro da Saúde, nós reagimos, os deputados federais reagiram, federais evangélicos, que não aceitaram a campanha, tiraram do ar. Aí o ministro assim, foi um engano, o funcionário fez por engano. Mas eu queria lembrar o ministro da Saúde, olha, doutor José Padilha, vamos lembrar, volta lá aquele slide, a gente pode voltar? Quero lembrar ao senhor que não foi engano não, é decreto presidencial, tá lá, campanhas educativas para desconstruir os estereótipos relativos aos profissionais do sexo. Então, quer dizer, aquela campanha foi nas redes sociais. Pais, vamos voltar para as escolas. Daqui a pouco vai estar nas escolas cartazes para meninas dizendo, eu sou feliz sendo prostituta, ser prostituta é legal, entre nessa. Não dá, pastora. Não, e a gente sabe que há um incentivo de você ganhar mais fácil, sem ter muito trabalho. Não precisa estudar, não precisa batalhar. Sim. Né? Agora, a gente vê hoje muitas garotas de programas, a gente vê meninas até de classe média, não é verdade? Sim. Então, eu acho que é um incentivo que está se dando. Até uma moça não vai estudar, trabalhar, ser alguém, mas está ganhando com facilidade, não é verdade? Pastora, se já se faz isso sendo ilegal, só imagina quando isso for legal. A menina vai ter uma opção profissional de ser prostituta no Brasil. Aí a gente volta lá atrás, o início da nossa conversa. É tudo parte de um plano de desconstrução. De desconstruir, pastora, valores morais, da família, espirituais. Mães brasileiras. Nós temos que reagir a essas iniciativas todas. E não é só a família, é a vida humana. Ou você acha que uma mulher, depois que tem uma atividade sexual à noite, tem prostituta que faz 8 programas numa noite, essa mulher sai com saúde de 8 programas? Essa mulher sai feliz? Psicologicamente, essa mulher está derrotada, está destruída. Fisicamente, ela está destruída. A senhora sabe disso, pastora? A senhora é psicóloga. E quantas correm risco de vida? Risco de vida, porque é uma atividade de risco. Não só contrair doença sexualmente, mas encontrar um maníaco na rua. Verdade. Elas apanham durante o ato. É isso que queremos para as nossas filhas? É esse Brasil que nós queremos construir? Que as nossas filhas vão se prostituir legalmente, apanhar nos quartos dos motéis em troca de dinheiro? Não. De jeito nenhum, não é verdade? Eu acho que não. E a gente sabe como o diabo odeia a mulher, né? Sim. Aquela sentença lá de Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher e os seus descendentes. Então é hora, nós que somos mulheres, de nos unirmos, não é verdade? Sim. Orarmos umas pelas outras, intercedermos e fazermos o que está ao nosso alcance, né? A gente está aqui no finalzinho da nossa entrevista e eu quero que você deixe aqui suas considerações finais e um alerta aí para as famílias que estão nos assistindo. Eu quero dizer o seguinte, apesar de eu ter trazido um quadro negativo, eu quero dizer que ainda há esperança para essa nação. Verdade, tá? nós cremos. Há esperança, isso tudo pode ser mudado, isso tudo pode ser modificado, mesmo que algumas pessoas digam, mas é uma tendência mundial. Deixa eu dizer uma coisa, quando Israel recebeu ordem de purificar os seus filhos, só Israel fazia aquilo. As outras nações riam de Israel. Mesmo que seja uma tendência mundial a legalização da pedofilia, da prostituição, a erotização infantil, nós podemos dizer o seguinte, nessa nação não. Amém. Que todas as nações queiram sodomizar suas crianças. Essa aqui não. E eu creio nisso, pastora, e eu posso profetizar isso como pastora. Não só fazer o enfrentamento jurídico que eu faço, mas como pastora dizendo, no nosso país não, nós vamos nos levantar em defesa das crianças brasileiras. Muito obrigada, que Deus te abençoe e você vai voltar. Sim, se Deus quiser, um próximo programa, vamos estar juntas aí.